tarde para todos, acho que é boa noite já, né? Horário de verão. Agradeço aí a Itaesa pela oportunidade de estar falando aqui para vocês. Fui convidado a dar uma palestra sobre um tema no qual eu trabalho, mas eu trabalho numa atividade que é a parte da quantificação na medição do gás. Na preparação dessa apresentação, eu tive uma preocupação de que a minha apresentação não viesse a conflitar com o que o João Luiz fosse falar. E, felizmente, o João Luiz fez uma apresentação maravilhosa aí sobre o uso eficiente, cada vez mais eficiente aí do gás natural, que é um insumo energético bastante importante na nossa matriz energética atual e futura. Eu vou dar uma perspectiva geral de como está a nossa indústria do gás natural, em termos de reservas, produção, enfim, utilização, e as perspectivas futuras. Então, vocês vão ter uma visão panorâmica da evolução dessa fonte de energia aqui no nosso país, tá? Então, os tópicos que eu vou abordar são o gás natural e sua utilização, reservas de gás natural provadas, né? A produção, processo de produção, processamento, importação, a distribuição, que é um grande negócio do gás natural, né, para se consumir, enfim, o consumo final, os dutos, a infraestrutura de transporte e distribuição desse insumo, a questão da precificação do gás, importante, o arcabouço legal que regula essa indústria e alguns números sobre o Plano Decenal de Expansão de Energia, o PDE, 2020, o que se pretende, o que se projeta para os próximos 10 anos, né? Bom, aí um slide que diz o que é o gás natural, o João Luiz já deu a definição que está na ANP, né? O gás natural provém de reservatórios, ele é basicamente constituído de metano, CH4, tá? É um produto incolor, inodoro e mais leve do que o ar. Daí há uma característica importante para que o usuário final quando ele compara com o GLP, né? Porque o usuário doméstico, por vezes, confunde que na utilização, na substituição do GLP com o gás natural. O gás natural ele não se acumula, não tende a se acumular no ambiente onde ele é usado. Ele tende a subir, né? Por ele ser mais leve e vai embora, né? O GLP, por outro lado, ele é mais pesado, ele fica acumulado na cozinha lá e pode gerar aí uma condição de explosão. A outra característica do gás natural, que ele é uma fonte de energia segura, versátil, econômica, sua queima não produz resíduos como, por exemplo, um derivado de petróleo e um óleo combustível, tá? A composição típica do gás natural dada aí, o metano é o grande componente dessa mistura, né? O gás natural é uma composição um conjunto de vários elementos químicos, né? Aí tem outros componentes de cadeia, onde a cadeia aumenta em número de carbonos, né? O etano, o propano, o C4+, e assim vai. E aí tem alguns contaminantes, o CO2, o nitrogênio, e por vezes outros elementos. Mas o elemento principal desse gás é o metano. Então, quando a gente pensa em gás natural, nós estamos vendo ali essa figura do carbono com 4 átomos de hidrogênio. Tá? É esse carbono que vai gerar energia quando da combustão ou quando do uso para um processo final. As propriedades típicas do gás natural, ele tem um poder calorífico de 9.400 kcal por metro cúbico, aproximadamente, e existe uma especificação da ANP, que eu vou dar no próximo slide, e algumas outras propriedades aí que são importantes. Esse ponto de ebulição de menos 162 graus Celsius aqui é uma temperatura importante para quem pensa no processo de liquefação do gás natural, né? Tá? E aqui esse número da densidade absoluta, 0,7 aproximadamente, em relação ao ar, então ele é mais, aqui não é densidade, na verdade é massa específica, né? Em relação ao ar ele é mais leve. A especificação do gás natural, segundo a ANP, para as regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, que é o grande mercado consumidor, é dada por esses números aí. Então, a ANP especifica limites de poder calorífico superior, que é de 8.360 a 10.270 quilocalorias por metro cúbico. E assim os outros componentes, os outros parâmetros que regulam aí a característica do gás especificado, tá?
A utilização do gás natural, atualmente no Brasil, ela tem essa figura aqui. Então, o grande mercado final é o uso industrial na geração de calor, matéria-prima para indústrias químicas, petroquímica e fertilizantes. Ele também é utilizado como redutor siderúrgico para a fabricação de aço. Existe um outro grande mercado aí, que é a geração de energia elétrica, na geração, obviamente, de energia elétrica para suprimento no sistema interligado. Tá? Os usos que a sociedade e o consumidor utiliza aí no dia a dia, o automotivo e residencial. O automotivo, ele participa com um número muito pequeno, vocês vão ver. E o residencial e comercial também muito pequeno em relação a esses dois maiores aqui. E também aqui a utilização no processo de produção, né? A queima, a injeção nas unidades aí do EP. Alguns números sobre as reservas de gás natural no mundo. Em 2010, as reservas mundiais provadas de gás natural somavam 187 trilhões de metros cúbicos. Quais eram os maiores detentores dessas reservas provadas? A Rússia, o Catar e o Irã. Tá? Eles respondiam aí por 24%, 16% e 14% do total de reservas provadas. Então, a maior parte do gás natural se encontra nesses países. Quais eram as reservas brasileiras provadas no final, né, de 2010? 423 bilhões de metros cúbicos. Qual a posição que o Brasil ocupa nesse cenário? 34ª posição. Tá? Então, aqui esse gráfico que eu tirei da ANP, ele mostra a grande concentração das reservas nesse bloco aqui, que é o leste europeu, Rússia, né, principalmente aqui no Oriente Médio. Tá? E nas Américas aí um número muito pequeno, menor, relativamente menor. Esse gráfico mostra a evolução das reservas de gás natural nos últimos 10 anos no Brasil, tá? As reservas brasileiras, e a gente consegue ver aqui que a grande concentração das reservas se encontra em mar, né? E em terra uma participação relativamente menor. Os campos de produção de terra até com uma certa redução aqui no último ano. Esse gráfico aqui mostra, esse quadro aqui mostra onde estão as principais reservas. As principais reservas estão localizadas no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, na Bahia e na bacia do Amazonas, lá no polo de Urucu, tá? Que somam lá os 423 bilhões de metros cúbicos. Aqui tem o gráfico que mostra, a gente consegue visualizar a grande participação do estado do Rio de Janeiro, com a bacia de Campos, com a maior parte das reservas, tá? São Paulo ainda com 12%, Amazonas, Bahia e Espírito Santo, que são os grandes atores. E os outros estados com pequena participação ainda. Bahia é um estado com uma redução ainda do gás, né? Em questão de produção mundial, os maiores produtores são 5 países. Esses 5 países, Estados Unidos, Rússia, Canadá, Irã e Catar, eles concentram 50% de toda a produção do gás natural do mundo. Tá? O Brasil participa com uma parcela muito pequena ainda. A China está aumentando significativamente a sua produção, obviamente devido à necessidade de suprir o país de energia, né? Então, nesses últimos 10 anos, a China triplicou a sua produção de gás. O Brasil ocupa uma posição relativamente similar à reserva, ou seja, a 35ª posição, com uma produção de 14,4 bilhões de metros cúbicos, isso em 2010. A produção, esse gráfico de produção no globo, então a grande concentração, novamente aqui o leste europeu, Rússia, Mar do Norte, né? Mas a Rússia é o grande país supridor de gás aqui para o oeste europeu, né? Os países aqui do Oriente Médio e Estados Unidos com uma grande produção, Estados Unidos, Canadá, o shale gas que eles descobriram nos últimos anos e conseguiram agora aumentar a sua produção. E nas Américas com 161 bilhões de metros cúbicos. Aqui esse gráfico é a produção nacional de gás natural em termos de mar e terra, né? A grande produção ocorre no mar. Nos últimos anos a evolução da produção no mar tem crescido e a de terra tem se mantido e até havendo uma redução novamente aí
conforme ali mostrado no gráfico das reservas. Quais são os estados produtores no cenário nacional, aqui nos últimos 10 anos? No último ano aqui, o grande estado produtor, obviamente, é o Rio de Janeiro, com a bacia de Campos, né? A parte do processamento de gás natural, o João Luiz já falou bastante sobre os processos de descontaminação, de retirada dos elementos, né? Esse gráfico mostra que o gás natural ele passa por vários estágios, desde a retirada da água, dessulfurização, retirada do enxofre, processamento, e aí ele vai para os consumos, os pesados, né, as cadeias mais longas, C5+, enfim, que são mais valiosos, né, são carbonos, cadeias carbônicas mais valiosas, eles são retirados para serem utilizados na produção de GLP e outros componentes, inclusive a própria gasolina. Tá? Esse é um processo de produção, processamento do gás natural. Então, é desse processo aí que o que o João fala dá para trabalhar bastante. As unidades de processamento, o gráfico, infelizmente, ele fica muito claro com essa luz, mas elas se concentram bastante aqui no Sudeste. Hoje a gente vê grandes polos também surgindo aqui na parte Nordeste e no Amazonas também. Então, aqui a região central do Brasil não tem, obviamente, como ele é uma indústria que depende de transporte por duto, né? Ele não tem, então não tem unidade de processamento. As unidades de processamento estão aqui na costa, basicamente. Quais as principais unidades de processamento de gás que nós temos no nosso país? Se a gente verificar aqui, a grande concentração, Cabiúnas, ali no Rio de Janeiro, que recebe o gás de Campos, ele processa juntamente com Urucu, no Amazonas, eles são responsáveis por aproximadamente 55% de todo o gás processado no país. Tem no Espírito Santo também a unidade de processamento com uma capacidade nominal bastante grande, só que efetivamente o volume de gás natural processado é pequeno ainda relativamente, acho que não chega a 1/3 do volume da capacidade total. E outras unidades, Atalaia, Bahia, enfim, que tem outras UPGNs, tá? Aqui são as fotos das duas unidades, a unidade de Cabiúnas, no Rio, e de Urucu, no Amazonas, no processamento do gás natural, para retirada do quê? Retirada de cadeias mais valiosas do gás e para ele ser especificado depois. Um outro fator importante para a gente lembrar é a importação do gás natural, que surgiu aí nos últimos anos. Primeiramente, com a construção do gasoduto Gasbol, gasoduto Bolívia-Brasil, para a importação do gás. Esse gasoduto ele se origina lá na Bolívia, obviamente, mas ele vem até aqui em Guararema, e daqui em Campinas sai um entroncamento que vai até Canoas. Ele é o principal gasoduto de transporte de gás do Brasil, com aproximadamente 30 milhões de metros cúbicos dia. Esse volume tem variado, essa vazão tem variado ao longo do tempo, mas hoje ele está próximo da capacidade máxima. E ele é o grande supridor de gás natural no país nos últimos anos. Com a falta do gás natural no mercado, que houve aí um plano do governo para que houvesse uma importação do gás por meio de navios, né, de GNL. O gás natural liquefeito, quem depende bastante do gás natural liquefeito é o Japão. O Japão, basicamente, ele sobrevive em termos de fonte de energia do gás natural por meio da importação de GNL. Então, a grande tecnologia de construção, enfim, naval para transporte e processamento desse gás é japonesa, né? E foram construídos 2 terminais de recebimento e regasificação, um no estado do Rio de Janeiro, lá na bacia de Baía da Guanabara, e outro no porto de Suape, perto de Pecém, Ceará. Suape ainda não, é outra coisa, Pecém, exatamente, 2 portos de recebimento. E a capacidade desse gasoduto Gasbol que eu falei, de 9,8 bilhões de metros cúbicos, e os outros 2,8 bilhões aqui estão sendo trazidos por meio de GNL e navios tanque aí. É uma grande alternativa, né? Quem é que fornece o GNL para o Brasil? O gás natural importado para o Brasil. Primeiro, por meio do Gasbol, a Bolívia, né? E
Os outros países que estão fornecendo, Trinidad e Tobago, Nigéria e Catar, são os 3 principais fornecedores de carregamentos de GNL que se tem comprado. Tá? Existe um novo projeto de regasificação previsto aí para ser implementado na Salvador, né? Perto da ilha do terminal Madre de Deus, né? Então aqui um gasoduto que vai ter uma ligação com o Gazene, que leva o gás, interliga a região sudeste e a região nordeste, tá? Então é um ponto de injeção de mais gás na rede. Então esse terminal aqui ele é um terminal gigante com possibilidade de regasificação de 14 milhões de metros cúbicos dia, ou seja, é um volume que aproxima a quase metade do que o Gasbol nos traz de gás. Falando um pouco da distribuição do gás natural, essa é uma atividade downstream, né? É uma atividade de distribuição final ao consumidor industrial, comercial, residencial, automotivo, tá? E esse mapa nos dá as 27 concessões de distribuição estaduais. Então esse é um mercado conduzido por essas empresas. Aqui em São Paulo nós temos uma grande empresa que é a Comgás, que trata de distribuir para a região aqui da Baixada Metropolitana e a parte leste, né, Vale do Paraíba. A Gás Natural, ela pega aqui a região de Registro, a região sul do estado de São Paulo, e a Gás Brasiliano na parte norte e noroeste do estado de São Paulo. E em cada um desses estados existem as companhias estaduais de distribuição de gás, que são responsáveis justamente de levar o gás até o seu consumo final, que é um trabalho bastante complexo, né? Muitas vezes tem que atravessar áreas urbanas. Esse é o mapa da distribuição no estado de São Paulo, para vocês saberem. A Comgás, então, ela atua nessa região amarela aqui, essa amarela mais escura da Gás Natural Fenosa, e aqui a Gás Brasiliano. E passa o Gasbol por aqui, Campinas deriva para Canoas, e aqui se interliga com o gás natural que vem aqui de Merluza, RBPC, e liga aqui com o Batão e interliga com o gás que vem do Rio de Janeiro. E há uma interligação aqui em Guararema. O Guararema é um ponto, um hub, né, de distribuição, tanto de gás natural como de derivados, enfim. E esse gás natural é um gás natural bastante estável. A gente percebe que a qualidade do gás ela é a especificação bastante estável ao longo do tempo. Se você mede hoje, amanhã, daqui a um mês, ele é um gás natural com composição relativamente constante. Esse gás não. Esse gás aqui ele já tem uma composição um pouco variável, porque ele é uma mistura, muitas vezes, de vários campos produtores. O consumo de gás. Como tem ocorrido o consumo de gás? O consumo de gás mundial tem um crescimento, óbvio, né, de ano após ano, nos últimos 10 anos. O grande consumidor de gás os Estados Unidos. O Brasil ele tem um consumo crescente que a gente verifica por todas as limitações e condições impostas, mas ele tem um consumo crescente. No mundo foram consumidos 3,1 trilhões de metros cúbicos em 2010, e aqui está um gráfico de distribuição. Novamente, os países mais frios, né? Consumo para uso essencialmente de aquecimento, os países que são mais frios, eles consomem mais energia, e a distribuição aqui. Então, se a gente comparar, a gente está 50% acima da África, mas muito aquém do que os outros consomem. Não sei se isso é bom ou ruim. Talvez seja bom, né? Consumir menos energia. O Brasil, o consumo foi de 26,5 bilhões de metros cúbicos em 2010. Nós estamos na 32ª posição entre os maiores consumidores de gás do mundo. Esse gráfico é muito importante e dá uma visão assim, de olhar e de ver como que nós estamos consumindo pouco gás ainda. O Brasil ele é responsável somente por 0,8% de todo o consumo mundial. E os Estados Unidos ele está com 21%, 0,8% no Brasil, tá? E aqui os grandes, Estados Unidos ele consome muita energia, ele é um elefante que devora muita energia, né? E Rússia, enfim. Esse é um balanço do gás natural no Brasil nos últimos 3 anos, é um quadro que mostra desde o processo de produção
quantos milhões de metros cúbicos, aqui verde é 2008, vermelho 2009 e azul 2010. Então a produção nacional de gás, ele vem evoluindo de 59, 57, houve uma pequena queda e depois subiu para 62,8. Aqui do outro lado nós temos a importação, importamos essencialmente da Bolívia, média milhões de metros cúbicos dia da Bolívia foi 26,9, a Argentina não importamos mais, já está fechado o gasoduto, e GNL que vem crescendo, 0,7, 7,6 milhões de metros cúbicos dia, média, tá? E aí ele entra aqui no processo, ofertando para o mercado 33,7. A nossa produção, retirando todo esse consumo nas unidades de exploração e produção, absorção pelas UPGNs, retirada das cadeias mais longas, a reinjeção do gás natural, gás lift, né, o processo de auxílio na produção do petróleo, a queima e a perda do balanço, o que chega para o transporte, na saída do EPENA, na exploração e produção, é de 30,9 milhões só. Tá? Então é menor, inclusive, do que a própria importação. E aí o consumo, armazenamento, transporte, compressão durante o processo de transporte, oferta nacional de gás, 28 milhões de metros cúbicos dia, importação 33. Oferta total mercado, soma desses dois números, dá 61,7 milhões. E esse gás, 61,7 milhões de metros cúbicos dia, ele é destinado às distribuidoras de gás natural, quase 50 milhões de metros cúbicos, o consumo nas Fafens e refinarias, 9 milhões, e no consumo térmico direto do produtor, 2,8 milhões. Então esse é um quadro que mostra o balanço e como tem evoluído nos últimos anos, tá, do gás natural. A comercialização do gás natural tem esse gráfico de crescimento. Há uma evidência de problemas aqui nas vendas, né, o problema de consumo. Depois ele sobe e dá uma caída aqui em 2009 e em 2010 ele recupera essa curva de crescimento. Mas há uma tendência errática dessa curva, não é uma curva de crescimento muito estável. Tá? Isso problemas de políticas e políticas energéticas de regulamentação. A gente propriamente vê aí o caso do GNV. Né? Às vezes ele é bastante atrativo, outras vezes não. A comercialização do gás natural, é difícil de ver esse quadro aqui, com essa luz. Os principais estados que comercializam, obviamente o grande consumidor de gás natural está na região industrial, a região mais populosa do país, a região sudeste, né? Que representa algo como que 2/3 do total de gás consumido no país, 67,5% do gás comercializado. Falando um pouco dos dutos de transporte e distribuição, os dutos de transporte e distribuição, nós tínhamos, em dezembro de 2010, o Brasil contava com 578 dutos destinados à movimentação de petróleo e derivados e tal, né? Desses, cerca de 14 mil eram destinados ao transporte e 5,4 mil à transferência. Para o gás natural, nós tínhamos 11,4 mil quilômetros de gás natural. Um total de 104 dutos, tá? Então, 104 dutos, onde a parte de transferência 2.271 quilômetros e 9.700 quilômetros aproximadamente para o transporte. Os principais gasodutos, Gasbol, que se prolonga até Canoas, no Rio Grande do Sul, vai para as termoelétricas aqui de Mato Grosso, distribui para algumas indústrias também. Ele se interliga aqui com gás que vem da bacia de Campos, esse gás que se interliga aqui com os postos produtores de Espírito Santo, tá? A recente ligação com o gás, esse é o Gazene, né, que o João Luiz falou, que se interliga aqui com o gás, o Nordestão, que é o gás que transporta o gás e distribui aqui para a região Nordeste. Isso daqui era interrompido até Cacimbas, né? Havia Catu na Bahia. Mas ele foi interligado. Então hoje nós podemos dizer que temos uma malha de gasodutos que praticamente interliga Fortaleza até Canoas. E aqui uma malha de transporte que é a malha de Urucu a Manaus. Tá? Obviamente, isso daqui é a artéria e a cada vez que isso daqui surge, existem as linhas
as artérias que levam esse gás natural para as regiões próximas, né? Então, a indústria que depende dessa distribuição capilar também do gás natural. A evolução da malha nos últimos 10 anos, então nós vemos aqui em azul os gasodutos de transporte. Havia uma estabilização em meados aqui dos anos aí 2001 até 2005, e depois uma reativação, um investimento em gasodutos de transporte, e os gasodutos de distribuição sempre numa curva crescente até que linear. Então nós temos aí esse mapa da evolução dos gasodutos de transporte e distribuição. O preço do gás é um fator muito importante e tem sido um parâmetro aí de geração de controvérsias na indústria do gás natural. O gás natural hoje, basicamente ele possui 3 formas distintas, né, de determinação do preço. O gás natural de origem nacional, ele é estabelecido a partir do processo negociado entre o carregador e as companhias distribuidoras de gás canalizado, esse é o gás nacional. O gás importado da Bolívia, e aí também a questão do GNL, ele especifica um outro tipo de preço, é uma regra de reajuste contida em contratos de suprimento, take-or-pay, né, com a Bolívia, enfim, celebrados pela Petrobras com as companhias bolivianas, e também tem o gás natural com uma outra tarifa, que é o gás natural para as térmicas, dentro do programa prioritário de termoeletricidade. Então ele é um gás natural, vamos dizer assim, relativamente subsidiado. Então ele tem esses 3 preços. E isso daí vocês conseguem ver ao longo do tempo, desde 2002 até hoje, a evolução dos preços. Então nós temos aqui o gás natural nacional, ele é um gás natural que vinha acompanhando aqui um preço até que próximo ao gás natural importado, e hoje ele está relativamente maior, isso daqui preços em dólar por milhão de BTU, gigajoule, tá? E está na ordem de $10 por milhão de BTU. E o gás da Bolívia aqui em verde, que está aproximadamente em 8, mas também com uma tendência de subida. O único que tem mantido um preço relativamente estável é o gás de termoelétrica, que tem aí o preço, como eu disse, bastante favorável, da ordem de $4 por gigajoule. Aqui uma comparação dos preços do gás natural brasileiro com o gás natural vendido aí nos mercados internacionais, dois parâmetros americanos, o Henry Hub e Spot Market, né, o mercado à vista do gás natural, em amarelo. Então é um gás natural mais barato, tá? Ele vinha sendo mais caro, mas hoje ele se tornou mais barato em relação ao gás natural nacional, e o gás natural de Citygate, né, que é um gás que também está mais barato em relação ao gás natural nacional. Esse quadro aqui é importante porque ele mostra a comparação do energético, o gás natural, em relação a outros combustíveis, tá? Então, nós vemos aqui que o gás natural, em relação ao óleo combustível, para processo de queima em caldeiras, fornos, em equipamentos geradores de calor, né, em processos industriais, esse gás natural, ele tem sido... ele tem tido uma curva errática aqui, né? Ele sobe às vezes, depois desce, depois... Então isso daqui complica bastante uma decisão de uma indústria de aplicar, fazer uma substituição do gás pelo óleo combustível e vice-versa, tá? O mercado de GLP é um mercado que tende a ser rival do gás natural, né? Mas ele compete bastante, e aqui a gente verifica que há uma seguida, quando um sobe e desce, o outro também faz a mesma tendência. Então é um grande rival do uso do gás natural, mas para fins de uso doméstico e comercial em hotéis, enfim. Existe a questão do arcabouço legal. Até 97 nós tínhamos as leis que tratavam da lei do petróleo, e o gás natural era mencionado apenas superficialmente nisso, e ao longo dos anos houve uma tentativa de regulação do mercado do gás natural, e culminou com a emissão da lei em 2009, a lei chamada Lei do Gás. O que acontecia? Que a antiga lei do petróleo não contemplava as características intrínsecas da indústria do gás natural, não falava ainda, porque não era importante, o petróleo era o principal insumo. O gás natural é uma indústria de rede, ela depende de você levar
o gás encanado através das cidades do campo, né? E a especificidade de ativos é um ativo que, quando investido, ele só pode ser usado para aquilo, dificilmente você consegue, não é que nem um guindaste que você compra e investe e você pode fazer uso para várias aplicações, e é um monopólio natural da empresa que pratica. E a lei do gás, ele vai focar basicamente na atividade do transporte do gás, dando acesso a outras empresas, mais empresas, e favorecendo o surgimento de condições favoráveis a que mais atores atuem dentro desse programa de transporte do gás. Quais as oportunidades trazidas pela lei do gás? É que surjam mais, como eu disse, investidores que se proponham, por exemplo, a construção de gasodutos, né, de distribuição e façam uso das atividades de transporte, carregadores, e essa lei ela define prazos de exclusividade de 10 anos, né, por exemplo, para que haja um retorno ao investimento. Então, não ficar somente nas mãos de uma Transpetro, de uma distribuidora, de uma transportadora como a TBG, a tarefa de levar o produto. Tá? A regulamentação do swap de gás, que é o uso do gasoduto, você pode tirar o gás antes de um ponto previsto de entrega e você colocar outro gás, mais uma outra quantidade de gás, fazer essas trocas, substituições, né, fazendo o uso mais eficiente do gasoduto, tá, usando aquele ativo de transporte de maneira mais eficiente. A criação de figuras como autoprodutor e autoimportador de gás natural. Isso é possível, então, você pegar uma empresa que queira investir na importação de GNL, ou de gás natural da Bolívia, por exemplo, aí depende da capacidade, né, de transporte. A legislação vigente, para que vocês entendam, aqui está dividido a zona de upstream, que é a região do produtor transportador, até o citygate. No citygate, o gás natural ele é transferido para a distribuidora local, tá? Que faz a distribuição aí para a indústria, para o comércio e para o uso automobilístico, GNV. Quem é que controla, regulamenta esse mercado? Nesse lado, antes do citygate, é o poder federal, o poder concedente federal, e o agente regulador é a ANP. Então, a ANP, quando a gente fala de medição fiscal, medição de cobrança de royalties, isso daqui está sendo falado em termos de agente regulador ANP. Do lado de cá do citygate, o poder concedente já é o estadual. E aí, em cada estado, nós vamos ter as agências reguladoras estaduais. No caso de São Paulo, é a Arcesp. E em outros estados existem outras agências reguladoras. E elas operam conforme regras independentes. Tá? Então, o mercado de gás natural é regulado de uma forma bem compartilhada. Embora, por exemplo, se a gente olhar na questão da gasolina, a ANP, ele fiscaliza a distribuição de gasolina nos postos, tá? E do álcool. Agora eu vou apresentar alguns números aí sobre o que se espera nos próximos anos. Esse são números que eu pensei aqui do Plano Decenal de Expansão de Energia da empresa de pesquisa energética, tá? E aqui nós temos aí a visão do que vai acontecer na visão do EPE, da Empresa de Pesquisa Energética, para o Brasil. O Brasil experimentará nos próximos 10 anos uma extraordinária expansão da produção de petróleo. Graças ao pré-sal, o país praticamente triplicará sua produção, que passará dos 2,1 milhões de barris diários em 2010 para 6,1 milhões de barris em 2020. Isso em termos de petróleo. Então nós temos aqui o total de petróleo produzido, até chegar em aproximadamente 6 milhões, isso é uma previsão, não só Petrobras, tá? Petrobras é a grande operadora, produtora nos campos nacionais, mas com a entrada de várias outras empresas, como a gente tem verificado aí, a grande participação de empresas estrangeiras chegando. Em relação ao gás natural, projeta-se uma forte ampliação da oferta nacional, saindo de um patamar de 58 milhões de metros cúbicos dia em 2011 para 142 milhões em 2020. Então, essa é a previsão que se tem
para os próximos 10 anos. Essa oferta interna, acrescida das importações de aproximadamente 30 milhões do gás boliviano e 21 milhões de GNL, irá ampliar a oferta total de cerca de 109 milhões dia em 2011 para 193 milhões em 2020. Então, essa é a previsão de quase um aumento de 90% aí nos próximos 10 anos em termos de oferta do gás natural no Brasil com a malha integrada. Aqui está excluída a região norte, que é um sistema praticamente independente. O Urucu produz, mas ele produz lá para a região e não está contabilizado aqui nesse caso. Tá? A projeção do consumo também, uma grande variação do consumo do gás natural nos próximos anos. Então, a projeção do consumo final de gás natural, tirando o setor energético, se apresenta regionalizada na tabela abaixo. Em 2020, estima-se que o consumo final energético de gás natural possa se aproximar de 70 milhões de metros cúbicos dia, contra cerca de 40 milhões de 2011. Aqui uma projeção do consumo de gás nos próximos anos. Esse gráfico, essa linha aqui de baixo, roxa, ela é a previsão do PDE 2019, a previsão que eles tinham feito, um crescimento maior aqui nos anos iniciais e revisaram para um crescimento menor e depois uma alavancagem maior aqui para a segunda metade da década. Em termos de matriz energética do Brasil, que esse plano ele prevê que o gás natural, conforme o João Luiz falou, hoje ele passa dos 10% aproximadamente da matriz energética, o gás natural, e vai ser aumentada para 14,4%, 15%, passando aí um expressivo aumento, né, 50% em relação à matriz energética. Aqui só a título de curiosidade, o Brasil, na matriz energética, ele tem ainda a lenha e o carvão vegetal contribuindo com algo em torno de 9,5%. E ele vai se manter nos próximos anos até mantendo o número de 8,3%, a lenha e o carvão. Um gráfico do consumo de gás por atividade, né? O uso industrial, ele é o maior contribuinte, né? O que mais consome, e o setor energético aqui em laranja também fazendo parte, rivalizando aí como um grande consumidor. A gente verifica então que a pequena parte do consumo do IGNV, o consumo residencial do gás natural, ele não é muito significativo comparado com os outros dois. Qual o contexto da indústria natural no Brasil e no mundo, aspectos de mercado? Então, o cenário de fortes mudanças no contexto doméstico e internacional. Há uma grande expectativa de retomada do crescimento da oferta com a importação da Bolívia, o GNL e as descobertas dos campos do pré-sal, né, nos próximos anos. Ampliação da participação de outros agentes na produção. Nós estamos vendo outras empresas atuando agora no Brasil e também se espera a atuação na parte de importação e transporte. Há uma indefinição sobre o comportamento do mercado com os novos agentes, não sabemos como isso vai ser, considerando a atuação do agente dominante na comercialização, o agente dominante, obviamente, é a Petrobras. Há um novo contexto regulatório com maior abertura do mercado final, desenvolvimento da malha de gasodutos, grande desenvolvimento da distribuição, né, indústria de rede, né, o novo marco institucional mais claro, onde o governo federal tem um papel protagonista no planejamento indicativo dessa política. Nas considerações finais, a política nacional para o gás natural tem sido instável, a gente verifica que isso ocorre realmente, por vezes há um excedente de gás e depois há uma falta, é uma indústria difícil de se prever, né? Ocorrem muitas mudanças nas diretrizes, prioridades no contexto econômico do setor de gás. Se a gente verificar o que ocorreu nos governos FHC, Lula, enfim, nos dois governos Lula, as diretrizes foram por vezes confusas, né? Conflitantes. Há uma política gasífera que tem dificuldade de acompanhar as mudanças do contexto. Os objetivos dos atores dentro dessa indústria são muitas vezes não convergentes. Os atores são os produtores, né, do gás natural, com sua busca pelo retorno do investimento e o lucro, né? O setor elétrico, que depende do suprimento firme do gás natural,
as distribuidoras com seus investimentos, o retorno e a necessidade de ter garantias, e os grandes consumidores, a indústria em geral, em si, que precisa de um fornecimento firme, com um preço estabelecido, que consiga fazer com que um plano de substituição do gás natural, do outro energético pelo gás natural seja factível e seguro. Há um potencial de crescimento da demanda industrial que está já bastante limitado dentro dessa rede, uma vez que grande parte do mercado do consumidor já se encontra convertido, né? As principais indústrias que poderiam estar usando gás natural já foram os equipamentos convertidos. O gás natural, por fim, tem sido a variável de ajuste para as outras políticas energéticas, eletricidade, petróleo, renováveis. Aí eu digo, fazendo jus à sua propriedade de ser um fluido compressível. O gás natural é um fluido que se absorve. Então, ele participando com 10% da matriz energética, ele permite que você ajuste as outras fontes. Então, na realidade, ele tem sido utilizado de uma forma muito errada, né, como variável de ajuste. Ele não tem sido assim, um energético preponderante que participa. Então, ele é sempre o que leva, assim, desliga a termoelétrica. Por quê? Porque tem água disponível na hidroelétrica. O GNV tem que ter o preço mais alto, por quê? Tem que favorecer a gasolina. Enfim, esse tipo de ajuste, ele acaba recaindo muitas vezes sobre o gás natural. Ok? Isso é um problema que precisa ser resolvido dentro dessa indústria. É isso aí. Obrigado.